Hoje a gente vai falar da importância dos objetos ritualísticos ou espirituais na nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vait Hanan, hoje focando nos parágrafos 98 e 99 do Zoar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar está falando para nós de alguns objetos que a gente usa na Kabbalah, no judaísmo e na Kabbalah. E aí, a gente tem aqui uma lição sobre como é importante a gente ter objetos na nossa prática espiritual. A importância disso é multifacetada. Eu vou dar aqui alguns motivos, tá? E o Zohar menciona alguns aqui e alguns em outras partes do Zohar. Esses objetos podem variar, eu vou falar quais objetos também a gente costuma usar, tanto na Kabbalah como fora dele, mas eu vou tentar focar no porquê que é importante você ter esses objetos, e não só ter, mas a ideia de que esses objetos sejam de qualidade, no sentido, você invista algo nesses objetos, né? Que você tenha aí um senso de preciosidade desses objetos. Bom, a primeira coisa que o Zohar diz é o seguinte: esses objetos, eles ajudam muito a você ampliar a sua intenção, o que a gente chama de kavaná em hebraico, né? Então, os objetos, eles são carregados de simbolismo, e quando você usa um objeto numa prática espiritual, ele te ajuda a concentrar a sua mente, e, portanto, aumentar a sua intenção. Então, por exemplo, uma vela, que a gente vai falar que é um dos objetos que você usa bastante. Você pode, só porque tem uma vela, e aí você faz uma meditação diante dessa vela, faz uma reza com essa vela, já pode fazer com que sua reza seja muito mais concentrada, muito mais focada, e, portanto, muito mais poderosa, tá? Bom, depois, os objetos, eles são sempre uma conexão com o sagrado. Eles nunca são só o objeto, né? Na verdade, isso vai dizer a Kabbalah, acontece com qualquer objeto, tá? Mesmo um objeto que não é sagrado, né? Esse objeto material, ele representa algo espiritual. Agora, ainda mais quando é um objeto ritualístico, tá? Esses objetos, eles são, então, uma ponte entre o físico e o espiritual, né? Quando você, então, está usando ali um objeto, você pode facilitar o acesso aos mundos espirituais. A sua reza pode ser mais bem ouvida com mais facilidade, você pode ter uma intuição um pouco mais forte, né? Você pode entender coisas que talvez sem aquele objeto você não entenderia, né? E esse é um outro uso importante dos objetos. Depois, terceiro ponto. Os objetos, eles representam uma memória do seu povo, da sua cultura, né? Da sua tradição. Então é uma forma de você manter viva a memória, tá? E se conectar com o que alguns chamam de egrégora, né? Você está usando um símbolo que é usado há muito tempo, mas ele também tem a ideia da tradição no sentido, ele já está testado no bom sentido, né? Muita gente já usou aquilo e viu que aquele objeto funciona para algum determinado fim. Então você está indo num caminho já garantido de elevação espiritual, tá? E por fim, os objetos, eles podem ser muito importantes no que se chama materialização da, como eu poderia chamar, da fé, da crença ou da própria espiritualidade, né? Então, como você está trabalhando com um objeto tangível, você torna o espiritual mais palpável e mais acessível. Esse, aliás, pode ser um ponto também problemático, tá? Principalmente em religiões como o judaísmo, né? O judaísmo e o islamismo, que falam para você tomar um cuidado com idolatria, né? Às vezes você começa a idolatrar o objeto, né? Achando que esse objeto é o espiritual. Tem que tomar um cuidado, falar e lembrar que não, tá? O objeto é só um símbolo do espiritual. Você não pode deificar o objeto, né? Endeusar o objeto. Mas que ele realmente ajuda, ajuda. Então você tem ali uma fé mais materializada e ele pode, por exemplo, ser uma lembrança constante da fé. Quer ver um exemplo? A Kippá. A Kippá na Kabbalah ela é usada para quê? Para você lembrar constantemente que Deus está acima de você. Não Deus nos livre para você materializar Deus, mas, entendeu? Como se você falasse, eu quero fazer esse pensamento mais concreto para mim, porque às vezes eu posso esquecer que Deus está acima de mim. E a Kippá me ajuda a lembrar, tá? Então, mesmo fora do contexto ritual, né? Mesmo quando eu não estou fazendo nada ritualístico, os objetos podem ajudar para isso, tá? Bom, vamos ver alguns objetos que se pode usar. Eu vou começar falando talvez os da Kabbalah, os mais clássicos, e vou falar de outros que tem em outras tradições que você poderia usar, dependendo da sua conexão com eles, né, ou da sua vertente. O primeiro, eu acho que é as velas, que a gente mencionou, né?
Velas, elas têm um simbolismo amplo, elas são usadas praticamente em todos os rituais cabalísticos e elas ajudam em todos os pontos que a gente falou, né? Um outro objeto que se usa um pouco menos no judaísmo, mas usa-se na Kabbalah, é o incenso, né? Você queimar um incenso, obviamente que tem vários tipos, cada um com uma propriedade, não vou entrar nisso agora, mas os incensos eles podem ser muito importantes em rituais. A terceira coisa que tem, geralmente você usa taças ou cálices, né? Para quem conhece, por exemplo, o Shabat, você tem, na verdade não o Shabat só, todas as festas, de novo, cabalísticas, você tem um cálice onde você coloca o vinho, né? E isso te ajuda a fazer uma conexão espiritual. A gente chama Kiddush, né? A santificação do vinho. Depois você tem os textos sagrados. Eles não são exatamente um objeto, né? Mas eles estão num objeto, que é o livro. Então você ter ali a Torá, você ter um livro sagrado, e aí na sua religião pode ser o seu, né? O Alcorão, o Bhagavad Gita, a Bíblia, eles te ajudam, ele é um objeto ritualístico, simbólico importante, né? Você ter esse livro impresso. Agora, é claro que você pode usá-lo para recitar mentalmente, né? Tem gente que já sabe algumas passagens de cor. Mas, enfim, o texto / livro é um objeto importante. E por fim, tem alguns objetos mais específicos que eu não vou entrar, né, na Kabbalah, então, mas o Zohar menciona. Você tem o shofar, né, que é o chifre de carneiro, você tem os filactérios, o tefilim, você tem a mezuzá, né, aí você tem alguns mais específicos. Fora da tradição, né, e talvez ampliando um pouco o tema, alguns que a gente pode falar. Cristais, pedras, podem ser um objeto importante na sua prática ritualística, tá? Em algumas religiões tem realmente a pedra com valor muito importante. Aliás, veja o islamismo, né? Tem ali a pedra de Kaaba, ela tem todo um significado muito importante. Você pode ter, na mesma ideia de pedras, ervas ou plantas, né? Elas podem ter um papel ritualístico bastante importante. E quando eu falo de pedras, ervas e tal, eu começo a pensar, se a gente ampliar, a ideia de talismãs e amuletos, né? Então, por exemplo, no judaísmo tem a famosa estrela de Davi. Ela não é usada em nenhum ritual, mas muito judeu carrega uma estrela de Davi, porque ela acaba simbolizando a fé judaica, a fé mosaica. Muita gente se sente protegido, né, quando tem uma estrela de Davi, tá? Então, amuletos e símbolos em especial, né, talismãs, também podem ser muito importantes na sua prática. E aí, como eu falei, o que o Zohar está tentando dizer é que você pense sobre essas coisas. Quais objetos são importantes para você, que você tenha uns objetos ritualísticos que te ajudem nos momentos, né, que você precisa de uma conexão espiritual, que talvez a sua intenção não está tão forte, aí você usa o objeto, né, e que você valorize esses objetos, trate eles com respeito, com carinho, com cuidado, invista neles, né, às vezes até se precisar gastar um pouco mais para ter objetos de qualidade, porque eles realmente são muito importantes na sua vida. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.